Som, aleluia. Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? É motivo de muita alegria nesta noite estar aqui na presença do Senhor, podendo ter essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que o Espírito Santo de Deus falou muito comigo no dia de hoje, irmãos. Já vem falado desde o dia em qual o pastor Renato me escalou para estar ministrando a palavra do Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Números 14. Número 14, versículo de número, aleluia, 25, 13, eu falei 14? Andando muito com o pastor Renato. Números 13, versículo de número 25, aleluia. Eu estava com uma pregação já preparada, montada, mas o Senhor, Ele me incomodou, irmãos, dentro desta palavra essa a qual me confrontou, palavra essa a qual fez eu ter um sentido novamente, da qual o chamado de Deus na minha vida. E eu creio que esta palavra, da mesma forma que ela falou comigo e vem falando, eu creio que ela vai falar com você também nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar nesta noite, Pai, por esta oportunidade, por esta palavra a qual o Senhor me direcionou, Senhor, para poder falar com o teu povo, falar com a tua igreja, Pai. Derrama sobre mim a tua unção, o teu Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, me usar nesta noite, Pai. Tira toda a timidez, tira, Senhor, ó Deus, toda a angústia, Pai, que venha fluir de mim, meu Deus, do Senhor em mim, o teu Espírito Santo, e que a tua igreja possa entender, ó Pai, esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Sente-se nesta noite dando glória, amém? Aleluia. Vemos aqui, irmãos, uma palavra do povo de Israel, aonde o povo de Israel estavam numa jornada, estavam em busca da terra prometida. E o interessante, que este povo, a qual estava sendo conduzido por Moisés, eles já tinham visto vários sinais no deserto, desde a sua saída do Egito, até aqueles dias, eles já tinham contemplado muitas vitórias, muitos milagres através do poder de Deus. Mas o que me chamou a atenção deste povo, a qual ouviu aquelas palavras daqueles espias,
um direcionamento ali para as suas vidas. Eles fizeram uma escolha, eles tomaram uma decisão. E eu quero falar para nós que estamos aqui nesta noite, que eles foram influenciados. Repita comigo, eles foram influenciados. E nos dias a quais nós vivemos, irmãos, esta palavra, ela é rotineira nas nossas vidas. Esta palavra, ela anda sobre a vida da humanidade. E eu quero intitular esta pregação dando este tema nesta noite: o poder da influência. Este poder da influência, irmãos, acabou direcionando aquele povo a uma escolha, e foi uma escolha errada. Uma geração que deixou de viver a promessa de Deus por causa de uma influência. Nós vemos aqui na palavra do Senhor um povo a qual estava em busca de uma promessa que foi feita por Deus para as suas vidas. E é muito semelhante esta palavra, irmãos, para o povo de Deus nos dias atuais. Sobre as nossas vidas também há uma promessa de Deus, para que nós venhamos habitar no teus santos dos santos, uma promessa de vida eterna. E o interessante é que quando eu estava estudando esta palavra, eu comecei a pesquisar, a ler sobre situações de influências. E a primeira coisa que eu fui pesquisar profundamente é o significado da palavra influência. Eu creio que talvez há pessoas aqui nesta noite que já tenham conhecimento desta palavra, mas eu vou ler para os irmãos. Significado da palavra influência: exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar subjugar-se por esta ação. Então, ou seja, aquele povo a qual estava ali, eles estavam debaixo de um direcionamento, a qual Moisés estava guiando, a qual Moisés estava conduzindo, a qual Moisés estava influenciando aquele povo a andar por um caminho correto. Só que o interessante é que, quando eu li esta palavra, irmãos, o que me chama muita atenção: como pode um povo a qual viu a glória de Deus, um povo a qual viu o manifestar da presença do Espírito de Deus, mesmo assim não acreditar nas promessas de Deus? Porque Deus, ele disse a Moisés: envia 12 espias a espiar a terra, a qual eu hei de dar. Ou seja, ele já estava afirmando que daria esta terra àquele povo. E mediante aquele povo, quando voltou dos 40 dias de espiar a terra, eles começaram a descrever para Moisés aquela situação. Aleluia. E o povo ali, ouvindo aquelas palavras, Josué e Caleb, animosamente, começaram também a falar da bondade de Deus, do amor de Deus para com o seu povo. Mas o interessante é que aquele povo deu ouvido aos 10 espias. Aleluia. Eles deram ouvido aos 10 espias. E o que me chamou a atenção ali, irmão, que aquele povo foi influenciado a fazer uma escolha. E quantos de nós, irmãos, que estamos aqui, nós não somos influenciados? Há vários tipos de influências na vida do ser humano. A influência da família, a influência dos amigos, a influência da sociedade, a influência do meio ambiente ao qual nós andamos, influência da cultura, mídia e vários outros tipos de influências. Estamos andando em um mundo, irmãos, a que qualquer momento, a que qualquer instante, você pode ser influenciado. Quem que está aqui nesta noite que nunca foi influenciado, meu irmão? Que nunca fez uma escolha direcionada por uma ação psicológica de uma pessoa ou de um grupo a qual te influenciou a tomar essa decisão? Aleluia. No mundo a qual vivemos, existem 2 tipos de pessoas: as que influenciam e as que são influenciadas. As que influenciam, irmãos, faz com que a outra pessoa tome decisões a qual a outra pessoa quer, a qual a outra pessoa acha que está certa. Ela anda conforme o pensamento daquela que o influenciam. Aleluia. E as que são influenciadas, irmãos,
ela não tem decisão própria. Ela sempre está andando de acordo com a influência dos demais. De alguma maneira, ou você é influenciado, ou você influencia. Em qual categoria você se encaixa aqui nesta noite? Em qual categoria você se encaixa aqui nesta noite? Naqueles que estão sendo influenciados, ou aqueles que influenciam? Há dois tipos de influências, meu irmão: a influência ruim e a influência boa. Certa vez, quando eu tinha 13 anos de idade, eu acho que minha esposa nem sabe dessa história. Eu tinha 13 anos, eu não era casado ainda não. O meu filho até falou: pai, você vai lembrar de alguma história? Aí eu lembrei. Eu tinha 13 anos de idade, irmão. Estava na rua jogando bola com um determinado grupo de pessoas. E naquela época a gente ficava até 8, 9 horas da noite, pastor, brincando, jogando bola na rua. E nisso tinha uma pizzaria na rua da minha casa, meus irmãos. E ali, quando o rapaz de bicicleta passando com as pizzas, a gente jogando bola, aquele cheiro de pizza. Nós tinha 13 anos, só que tinha uns rapazinhos, pastor, mais velho que nós, uns de 16, 17. E ali um dos adolescentes falou: meu, que vontade de comer uma pizza, mas eu não tenho dinheiro. Aí o rapaz mais velho falou: não seja por isso, vamos comer a pizza. Como que nós vamos comer a pizza sem dinheiro? Ó, eu tenho um cartão aqui, que naquela época era cartão no orelhão, né? Eu tenho um cartão aqui, nós liga para a pizzaria, faz o menino entregar a pizza lá na última casa da rua e nós tomamos a pizza dele. Irmãos, olha o poder da influência. E nós ali, sem muita sabedoria, falamos: não, mas quem vai tomar essas pizzas? Não, deixa com nós dois, nós somos os mais velhos, vocês só ficam lá no canto, escondido. E ali fizeram todo o trâmite, ligaram para a pizzaria, pediram 3 pizzas das mais caras, pediu para entregar no final da rua, que era um ladeirão que ia demorar para o menino voltar para a pizzaria. Estávamos nós lá sentados, uns 8 meninos. Daqui a pouco desce os 2 grandão com a bicicleta do rapaz, já bateu no muro, entortou todo o pneu da bicicleta. Eu falei: gente, não era para roubar o menino da bicicleta não. E nós correu. E nisso nós se escondemos ali na BR, perto da Sansuí, numa descidinha. E estávamos lá nós comendo, pastor Renato, sem nenhum perigo em mente. Estávamos lá comendo, meus irmãos, quando pensamos que não, o dono da pizzaria chegou no trio e gritou: vocês estão aí? E deu 2 tiros para cima. Pá, pá. Meus irmãos, do jeito que eu e meu irmão olhou para aquela situação, a gente desceu correndo, nós atravessou a BR que nós nem viu, sentido ali o posto de saúde, o pronto-socorro do Imbu. Perdi o chinelo, cheguei em casa todo sujo. E eu falei: se ele viu nós, o pai vai matar. O pai vai matar, as balas não pegou, mas o pai vai matar. Porque, irmãos, foi uma influência ruim naquele momento sobre a minha vida. E no dia seguinte, eu levantei, o rapaz estava lavando a pizzaria e ali perguntei se estava tudo bem. Ele falou: não está bem não. Eu falei: meu, ele me viu. Ele me viu. E mediante aquela situação, eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: meu, uns meninos roubaram o rapaz não quer mais trabalhar. O rapaz perdeu a bicicleta porque estourou tudo. E eu fui lá, eu vi os rapazes. Na hora eu pensei em atirar neles, só que eu fiquei com a consciência pesada e atirei para cima. Só não reconheci quem era. Só que aqueles meninos atravessaram a pista, o carro quase pegou eles. E eu nem vi o carro, pastor. Falei: já pensou se eu sou atropelado e morto? Por quê? Por causa de uma influência, meu irmão. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: há sempre 2 tipos de influências nas nossas vidas: a influência boa e a influência ruim. Diante deste texto, irmãos, nós vemos aqui 2 tipos de influências. Eu vou ler aqui uma primeira influência, que foi através da vida de Caleb. No versículo 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. É uma influência, não é, meus irmãos? Caleb estava tentando animar o povo a buscar aquilo que já era de herança deles, a qual Deus já tinha prometido.
era uma influência boa. Só que logo em seguida, no versículo 31 e 32, já vamos ter outra influência, que é a influência ruim. Uma influência sem visão, uma influência sem direcionamento. Por que que eu entendo que Caleb, ele estava num direcionamento certo? Porque ele já andava com Moisés, ele andava com Josué, ele estava confiante da promessa de Deus, porque ele já tinha visto os milagres de Deus no meio do deserto. Certa vez, irmãos, eu comecei a indagar ao Senhor sobre o meu chamado. E muitas das vezes eu fui frustrado comigo mesmo. Porque neste ano de 2025, faz 20 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Nunca voltei para trás. Só que também nunca eu andei da maneira que Deus queria que eu andasse, para poder alcançar o chamado do Senhor na minha vida. Porque para mim estava bom da forma que eu estava, sentado numa cadeira, e minha esposa, muitas das vezes ela perguntava: você não sente mais vontade de ministrar a palavra do Senhor? Você não sente mais desejo de falar do amor de Deus, como você falava no começo? Você perdeu essa vontade? E ali eu falava com Deus, falei: Senhor, eu estou na tua casa, estou te servindo, não estou pecando. O que o Senhor quer de mim, Pai? Estou fazendo o que eu posso. E quando eu comecei a ler essa palavra, meus irmãos, o Senhor, Ele me chamou para ser influenciador. Deus não me chamou para ficar sentado numa cadeira. E Ele me disse que eu preciso me posicionar, que eu estava sendo um covarde. Quantos de nós que estamos aqui hoje, irmão, não estamos, falar a palavra real, somos um covarde? Quantos que você conhece, meus irmãos, que estão sendo influenciados pelo mundo, pela mídia? A mídia que eu falo é a internet, é a televisão, é o rádio. Porque a mídia chegou neste século, meu irmão, e ela é algo bom, porque nós usamos dentro da igreja para poder influenciar a humanidade a assistir um culto como esse e ver o quão bom é o amor de Deus para a vida daquele que o recebe. Mas você vê o seu vizinho sendo influenciado a trocar os valores da vida, a trocar o caráter, a andar de maneira errada. E você e eu, conhecedor da palavra de Deus, a qual Deus libertou, a qual Deus fez promessas como fez para este povo, você está achando que somente ficar em um banco sentado é o suficiente? Ei, há pessoas morrendo sem conhecer a Jesus Cristo por culpa minha, porque foi um covarde aí durante 20 anos, sem me posicionar da maneira a qual o Senhor quer de mim. E Ele falou: ei, ainda está em tempo, ainda há tempo de você se posicionar. Ainda que eu falasse para mim mesmo: tá bom desta maneira. Uma vez eu falei para mim: eu vou chegar no pastor Renato, eu vou falar para ele: pastor, eu vou ser somente um membro. E ali aquele confronto comigo, eu vinha para o culto, adorava ao Senhor, fechava os meus olhos, mas parecia que eu não estava no culto. A minha mente estava longe, o meu coração estava longe, distante do Senhor. E eu falei: mas Senhor, eu não aguento. Por que essa pressão? E ali eu falei: Senhor, me ajuda, Pai, o que o Senhor quer de mim? O Senhor, Ele disse para mim: ei, eu te salvei de uma queda de uma laje. Eu fiz você retornar dos mortos, para que a sua vida seja um instrumento nesta terra, a
qual você venha influenciar pessoas a sair desta vida medíocre, das mãos do inimigo. Halamanda calabasturibikio andai. Halamanturikio andabiasturikai. O Senhor, Ele tem uma promessa sobre a sua vida, como tinha deste povo. Só que este povo perdeu de entrar na promessa de Deus, de entrar na terra prometida, porque foi influenciado por aqueles 10 espias. E a vontade daquele povo, mediante ao texto, era apedrejar Moisés, Arão, Caleb, Josué. Eles queriam fazer a escolha deles, a qual foram direcionados pelos 10 espias. E o Senhor se levantou e disse, aleluia, oh Jesus, há consequências, meus irmãos, de uma má influência. Há consequências na vida da pessoa, quando ela é direcionada por uma má influência. E olha as consequências que veio sobre a vida daquele povo. No capítulo 14, 28 diz assim: dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste os meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que de vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consuma neste deserto. Olha as consequências, meus irmãos. Eles deixaram de entrar na terra prometida. E não somente isso, houve consequências também para com os seus filhos, pastor Renato. Porque os filhos deles, enquanto eles não morressem, eles tinham que ficar no deserto. Eu fiquei imaginando, se este povo obedecesse, ouvisse o direcionamento de Caleb e Josué, eles teriam entrado depressa na terra prometida, não teria que ficar peregrinando 40 anos no deserto, os seus filhos tendo que trabalhar naquele deserto, sofrendo. Mas foi uma escolha de uma influência ruim. Ei, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, analisa as suas escolhas. Analisa se você não está sendo influenciado de uma maneira errada, porque não somente você vai pagar as consequências, mas seu filho pode pagar também. A sua família pode sofrer as consequências também. Aleluia. Nós estamos aqui hoje dentro de um culto, dentro de um templo, adorando, cultuando ao Senhor. E através deste culto, a qual nós estamos aqui para prestar um culto racional a Ele, nós recebemos da parte dEle direcionamento, influência do Espírito Santo, para que possamos andar num caminho certo, para que possamos tomar atitudes corretas, para que possamos ter um coração direcionado a servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitas das vezes você sai deste culto com o coração ainda endurecido. Muitas das vezes você sai deste culto da mesma forma na qual você entrou. O Espírito Santo tenta te influenciar dentro dos louvores. O Espírito Santo, ele tenta te influenciar através da palavra, mas você está com o coração endurecido. Aonde você quer chegar? Para onde você quer ir? Se você sair daqui desta porta e você falecer ali na calçada, para onde você acha que vai com o coração desse jeito? Deus está te dando uma oportunidade, meu irmão.
de fazer uma escolha, mas você muitas das vezes não quer. Ele está me dando uma oportunidade novamente de tomar o meu chamado na minha mão e falar: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu vou comer esta palavra, eu vou examinar as escrituras, porque foi para isso que Deus me chamou. Mas as circunstâncias da vida, meus irmãos, a influência talvez de uma Netflix, a influência talvez de um filme, a influência talvez de um jogo de futebol, fez com que eu perdesse o desejo de estar lendo a palavra, e aquilo foi me corroendo. Quando eu comecei a estudar, meus irmãos, eu falei: Senhor, eu não sou digno, Senhor, de subir naquele altar. Eu falei: Senhor, me perdoa, Pai, por estes 20 anos, a qual eu poderia ter me doado mais. Quem sabe, teve pessoas de dentro da minha família que hoje poderiam estar dentro de uma igreja. Quem sabe amigos que estão perdidos lá fora, se eu tivesse me posicionado mais, quem sabe eles não poderiam estar aqui comigo hoje, adorando e louvando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, as influências, ela está diariamente, constantemente, 24 horas sobre a humanidade. É um filme que você assiste, pode te influenciar. As novelas de hoje em dia são uma porcaria. Eu não assisto mais novela já faz muitos anos. Me deu nojo de ver. Porque às vezes você está com a internet na mão, acaba vindo spoiler, e você ali curioso vê, fala: meu, como que pode? 2 homens se beijando? Não tem, é a influência da inversão de valores. O mundo, irmãos, ele está tentando te influenciar da maneira errada. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, ele está tentando te influenciar a ir para o céu. Ele está tentando te influenciar a sair desta vida, para que você possa entrar no repouso do Senhor, para que você possa entrar no Santo dos Santos, para que você possa ser salvo. Aleluia. E olhando para as escrituras sagradas, irmãos, como que pode, mesmo mediante aquela situação, capítulos mais para frente, nós vamos ver uma rebelião novamente, de um homem chamado Corá. Apenas um homem chamado Corá. Este homem, irmãos, ele influenciou a nação de Israel, levantou 250 homens para ir contra Moisés. E a palavra do Senhor disse que a terra engoliu aqueles homens, toda a congregação que estava com Corá. Deus naquele momento, ele ia dizimar todo o povo. Moisés orou a Deus e falou: Senhor, como pode o Senhor agir desta maneira com esta congregação por causa de apenas um homem? Um homem pode fazer muita coisa. Quantas pessoas estão aqui hoje dentro da igreja? Quantas pessoas estão aqui hoje? Hoje nós estamos aqui na faixa de umas 150 pessoas. Se cada uma de vocês que estão aqui hoje se posicionar a influenciar pessoas a andar na presença do Senhor, não é você falar para ela que ela tem que pensar da sua maneira, não. É você mostrar para ela o caminho e ela aprender dentro da palavra de Deus. Porque isso daqui é a única influência que nós temos que seguir. É a única influência que temos que ter sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus. Não é o seu amigo, aleluia. Não é o seu vizinho. Não é a mídia, a rede social. Não é os filmes, não é as séries. Não é novela que vai te influenciar, não. Se está te influenciando, Deus está te dando a oportunidade de tomar um novo percurso na sua vida. Deus está te dando uma nova oportunidade para você ser influenciado da maneira correta, pela palavra de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus
Um homem que foi influenciado e chegou salvação à sua casa. Nós vemos aqui no livro de Lucas 19 a história de um homem chamado Zaqueu. Estava com uma pregação, pastor Renato, toda preparada de Zaqueu. Na próxima oportunidade. E o interessante é que houve uma influência para que chegasse salvação na vida de Zaqueu. E essa influência se chama Jesus Cristo. Jesus passava pelo caminho. E Zaqueu, ouvindo falar que Jesus ia passar ali, subiu depressa numa figueira. Vocês conhecem já a história. E ali Jesus viu a atitude de Zaqueu e falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A atitude de Jesus salvou Zaqueu. Porque o povo tinha Zaqueu como um ladrão. O povo tinha Zaqueu como um pecador. E o povo ali julgando como que pode Jesus, o Nazareno, entrar na casa de um pecador. Aquilo mexeu com o coração de Zaqueu. Fez com que Zaqueu se arrependesse dos seus pecados. E Zaqueu ali, ele disse a Jesus: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Houve um arrependimento. Mas foi necessário alguém passar pela vida de Zaqueu. Quantos que estão lá fora esperando você passar pela vida dela? Alguém passou pela minha vida, me influenciou a ir para a igreja. Toda vez que eu vejo essa pessoa, eu agradeço ele. Faz 20 anos e eu sempre lembro dele. Dos 7 meses, todos os dias ele batia na minha porta: vamos para a igreja, sai dessa vida. Vamos para a igreja, sai dessa vida. Até que teve um dia que eu falei: meu, eu não aguento mais esse cara. Ó, eu vou para a igreja hoje, porém eu vou e você para. Beleza? Ele falou: beleza. Ele falou: você vai participar do culto, tudo certinho. Eu vou, mas você nunca mais vai bater na minha porta aqui me chamando para ir para a igreja. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, não vou mais. Meus irmãos, primeira vez que eu pisei dentro da igreja, eu tive que fazer uma escolha. Que tipo de vida que eu queria para mim? E o interessante é que quando a palavra do Senhor falou que Ele fazia uma promessa de vida eterna, e que tudo que nós passava no mundo era passageiro, e o fim delas era a morte, e de que ela ia levar? Mas o Senhor Jesus, ainda que passamos por dificuldade, ainda que passamos por luta, aquele que permanecer fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ei, o Senhor, Ele faz uma promessa de vida eterna para nós. E ali eu falei: Senhor, eu quero me entregar para o Senhor Jesus. E aí no término do culto ele falou: eu não vou mais bater na sua porta. Não vou mais, porque você já aprendeu o caminho. Foi uma boa influência. Aleluia. Aquele povo foi engolido pela terra, irmãos, por causa de uma má influência. O povo de Deus tem que ser os influenciadores e não os influenciados. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus, Ele chamou você, Deus chamou a mim para poder ser influenciadores. Se você não está sendo, o Senhor nesta noite trouxe essa palavra para confrontar a mim e a confrontar você, para que você possa se posicionar, meus irmãos, para que você possa dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, me perdoa. Nesse dia de hoje eu vou me posicionar, Pai, a ser um influenciador. Sabe por quê? Porque o inimigo tem os seus influenciadores em vários lugares no meio da sociedade. O inimigo tem influenciadores lá no seu trabalho. O inimigo tem influenciadores na escola onde seu filho estuda. O inimigo tem influenciadores, aleluia, na política, nos órgãos públicos. O inimigo tem influenciadores em várias áreas, em vários lugares. E aonde estão os influenciadores de Deus, meus irmãos? Tem se escondido, tem ficado com medo.
tem se deixado pelo comodismo. O nosso descanso, o Senhor falou para mim, eu falei: Senhor, mas muitas das vezes eu chego cansado, Pai, acordo cedo, vou para o trabalho, é desgastante, Senhor. Eu venho para teologia. Na terça-feira eu tinha combinado com a minha esposa, uma terça sim, uma terça não, de fazer uma visita. Aí tem o ponto de pregação. Acabei que não fiz as visitas devido à correria e ela sempre me cobrando. E eu falei: Senhor, mas é muito corrido, Pai. É quinta, tem alguma coisa? Mas o Senhor falou assim: meu filho, deixa eu falar para você. O seu descanso é aqui na glória. Andacandarai. Eu falei: Senhor, obrigado, Pai. O seu descanso é aqui na glória. Eu já tenho preparado uma morada para você. Alandacai, Darabias Turibikio, Alaman Turibikiandaia. Nós temos se preocupado, irmãos, muitas das vezes em ficar descansando. É difícil, pastorzão. Eu fui confrontado, meus irmãos. E eu louvo a Deus. Tem vezes que eu falo: fica quieto, não fala mais não, que eu já entendi. Abençoada aqui, meus irmãos, cobra. Só que eu louvo a Deus porque ela é uma influência boa na minha vida. Eu acredito, eu falo para as pessoas: se não fosse a minha esposa na minha vida, eu já teria me perdido. Se não fosse a minha esposa na minha vida, eu não teria chegado onde eu estou. Eu não teria conquistado aquilo que eu conquistei dentro da minha família. 2 filhos. Tenho uma sogra que é uma mãe, que é uma maravilhosa. Eu brinco com ela, minha véia. Mas ela é uma boa influência. Aleluia. Ela é bênção, meus irmãos. Eu amo aquela véia. E o interessante, meus irmãos, que Jesus influenciou uma mudança de vida na vida de Zaqueu. O Senhor, Ele chamou o povo de Deus para ser influenciadores, irmão. Eu não sei de que forma você tem andado. Eu não sei de que forma você tem seguido nesta terra. Mas o Senhor te chamou para ser um influenciador. Se levante, vai de encontro àquela pessoa que você sabe que ela necessita de uma mudança. Se posiciona. A única coisa que deve nos influenciar, como eu disse, é a palavra de Deus. Porque dela contém verdade, dela te ensina a andar por caminhos certos, ela te ensina a enfrentar desafios de cabeça erguida e te anima nos desafios, porque você vai sair vitorioso, porque é um Deus a qual você serve. Ela sim é uma boa influência. Então, irmãos, encerrando aqui esta palavra, temos que analisar se não estamos sendo influenciados pelo mundo ou pelas coisas que há no mundo, que não são do agrado de Deus, pois pode nos custar também a nossa salvação, porque também a eles custaram de entrar na terra prometida. Assim o povo de Deus aguarda ansiosamente para aquele grande dia. Eu não sei se você, da maneira que está, se o Senhor voltar hoje, não vai ficar de fora como ficou aquele povo, de entrar na terra prometida. Mas eu louvo a Deus por você que está aqui hoje, e por você que está assistindo este culto, ou vai assistir ainda e ouvir esta palavra. Ainda há tempo, como houve tempo para mim nesta noite, um novo posicionamento para influenciar um povo, uma nação, uma sociedade a conhecer a Jesus Cristo. Ei, essa é a missão a qual Deus deixou para mim e deixou para você, e influenciar esta nação a conhecer a Ele, a conhecer o seu poder, a conhecer a sua bondade, a conhecer o seu amor. Amém? Se coloca